Artigo 45. Nas deliberações sobre o plano de recuperação judicial, todas as classes de credores referidas no artigo 41 desta lei deverão aprovar a proposta. Parágrafo 1º. Em cada uma das classes referidas nos incisos 2, 3 do artigo 41 desta lei, a proposta deverá ser aprovada por credores que representem mais da metade do valor total dos créditos presentes à Assembleia e cumulativamente pela maioria simples dos credores presentes. Parágrafo 2º. Na classe prevista no inciso 1 do artigo 41 desta lei, a proposta deverá ser aprovada pela maioria simples dos credores presentes, independentemente do valor de seu crédito. Parágrafo 2º. Nas classes previstas nos incisos 1 e 4 do artigo 41 desta lei, a proposta deverá ser aprovada pela maioria simples dos credores presentes, independente do valor do seu crédito. Parágrafo 3º. O credor não terá direito a voto e não será considerado para fins de verificação de quórum de deliberação se o plano de recuperação judicial não alterar o valor ou as condições originais de pagamento de seu crédito. Artigo 46. A aprovação de forma alternativa de realização do ativo na falência, prevista no artigo 145 desta lei, dependerá do voto favorável de credores que representem 2/3 dos créditos presentes à Assembleia. Capítulo 3. Da recuperação judicial. Seção 1. Disposições gerais. Artigo 47. A recuperação judicial tem por objetivo viabilizar a superação da situação de crise econômica financeira do devedor, a fim de permitir a manutenção da fonte produtora, do emprego dos trabalhadores e dos interesses dos credores, promovendo assim a preservação da empresa, sua função social e o estímulo à atividade econômica. Artigo 48. Poderá requerer recuperação judicial o devedor que, no momento do pedido, exerça regularmente suas atividades há mais de 2 anos e que atenda aos seguintes requisitos cumulativamente. Inciso 1. Não ser falido, e se o foi, estejam declaradas extintas por sentença transitada em julgado as responsabilidades daí decorrentes. Inciso 2. Não ter, há menos de 5 anos, obtido concessão de recuperação judicial. Inciso 3. Não ter, há menos de 5 anos, obtido concessão de recuperação judicial com base no plano especial de que trata a seção 5 deste capítulo. Inciso 4. Não ter condenado ou não ter como administrador ou sócio controlador pessoa condenada por qualquer dos crimes previstos nesta lei. Parágrafo 1º. A recuperação judicial também poderá ser requerida pelo cônjuge sobrevivente, herdeiros do devedor, inventariante ou sócio remanescente. Parágrafo 2º. Tratando-se de exercício de atividade rural por pessoa jurídica, admite-se a comprovação do prazo estabelecido no caput deste artigo por meio da declaração de informações econômico-fiscais da pessoa jurídica, que tenha sido entregue tempestivamente. Artigo 49. Estão sujeitos à recuperação judicial todos os créditos existentes na data do pedido, ainda que não vencidos. Parágrafo 1º. Os credores do devedor, em recuperação judicial, conservam seus direitos e privilégios contra os coobrigados, fiadores e obrigados de regresso. Parágrafo 2º. As obrigações anteriores à recuperação judicial observarão as condições originalmente contratadas ou definidas em lei, inclusive no que diz respeito aos encargos, salvo se de modo diverso ficar estabelecido no plano de recuperação judicial. Parágrafo 3º. Tratando-se de credor titular da posição de proprietário fiduciário de bens móveis ou imóveis, de arrendador mercantil, de proprietário ou prominente de vendedor de imóvel, cujos respectivos contratos contenham cláusula de irrevogabilidade ou irretratabilidade, inclusive em incorporações imobiliárias, ou de proprietário em contrato de venda com reserva de domínio. Seu crédito não se submeterá aos efeitos da recuperação judicial e prevalecerão
os direitos de propriedade sobre a coisa e as condições contratuais, observada a legislação respectiva, não se permitindo, contudo, durante o prazo de suspensão a que se refere o parágrafo 4º do artigo 6º desta lei, a venda ou a retirada do estabelecimento do devedor dos bens de capital essenciais à sua atividade empresarial. Parágrafo 4º. Não se sujeitará aos efeitos da recuperação judicial a importância a que se refere o inciso 2 do artigo 86 desta lei. Parágrafo 5º. Tratando-se de crédito garantido por penhor sobre títulos de crédito, direito creditórios, aplicações financeiras ou valores mobiliários, poderão ser substituídas ou renovadas as garantias liquidadas ou vencidas durante a recuperação judicial, e, enquanto não renovadas ou substituídas, o valor eventualmente recebido em pagamento das garantias permanecerá em conta vinculada durante o período de suspensão de que trata o parágrafo 4º do artigo 6º desta lei. Artigo 50. Constitui meios de recuperação judicial, observada a legislação pertinente a cada caso, dentre outros, inciso 1, concessão de prazos e condições especiais para pagamento de obrigações vencidas ou vincendas. Inciso 2, cisão, incorporação, fusão ou transformação de sociedade, constituição de subsidiária integral ou cessão de cotas ou ações, respeitados os direitos dos sócios nos termos da legislação vigente. Inciso 3. Alteração do controle societário. Inciso 4. Substituição total ou parcial dos administradores do devedor ou modificação de seus órgãos administrativos. Inciso 5. Concessão aos credores de direito de eleição em separado de administradores e de poder de veto em relação às matérias que o plano especificar. Inciso 6. Aumento de capital social. Inciso 7. Trespasse ou arrendamento de estabelecimento, inclusive a sociedade constituída pelos próprios empregados. Inciso 8. Redução salarial, compensação de horários e redução da jornada, mediante acordo ou convenção coletiva. Inciso 9. Dação em pagamento ou novação de dívidas do passivo, com ou sem constituição de garantia própria ou de terceiro. Inciso 10. Constituição de sociedade de credores. Inciso 11. Venda parcial dos bens. 12. Equalização de encargos financeiros relativos a débitos de qualquer natureza, tendo como termo inicial a data da distribuição do pedido de recuperação judicial, aplicando-se inclusive aos contratos de crédito rural, sem prejuízo do disposto em legislação específica. Inciso 13. Usufruto da empresa. Inciso 14. Administração compartilhada. Inciso 15. Emissão de valores mobiliários. Inciso 16. Constituição de sociedade de propósito específico para adjudicar em pagamento dos créditos os ativos do devedor. Parágrafo 1º. Na alienação de bem objeto de garantia real, a supressão da garantia ou a sua substituição somente serão admitidas mediante aprovação expressa do credor, titular da respectiva garantia. Parágrafo 2º. Nos créditos em moeda estrangeira, a variação cambial será conservada como parâmetro de indexação da correspondente obrigação e só poderá ser afastada se o credor titular do respectivo crédito aprovar expressamente previsão diversa no plano de recuperação judicial. Seção 2. Do pedido e do processamento da recuperação judicial. Artigo 51. A petição inicial de recuperação judicial será instruída com: inciso 1. A exposição das causas concretas da situação patrimonial do devedor e das razões da crise econômica financeira. Inciso 2. As demonstrações contábeis relativas aos 3 últimos exercícios sociais e as levantadas especialmente para os instruir o pedido, confeccionadas com estrita observância da legislação societária aplicável e compostas obrigatoriamente de: alínea A. Balanço patrimonial. Alínea B. Demonstração de resultados acumulados. Alínea C. Demonstração do resultado desde o último exercício social. Alínea D.
relatório gerencial de fluxo de caixa e de sua projeção. Inciso 3. A relação nominal completa dos credores, inclusive aqueles por obrigação de fazer ou de dar, com indicação do endereço de cada um, a natureza, a classificação e o valor atualizado do crédito, discriminando sua origem, o regime dos respectivos vencimentos e a indicação dos registros contábeis de cada transação pendente. Inciso 4. A relação integral dos empregados em que constem as respectivas funções, salários, indenizações e outras parcelas a que tem direito, com o correspondente mês de competência, e a discriminação dos valores pendentes de pagamento. Inciso 5. Certidão de regularidade do devedor no Registro Público de Empresas, o ato constitutivo atualizado e as atas de nomeação dos atuais administradores. Inciso 6. Relação dos bens particulares dos sócios, controladores e dos administradores do devedor. Inciso 7. Os extratos atualizados das contas bancárias do devedor e de suas eventuais aplicações financeiras de qualquer modalidade, inclusive em fundos de investimento ou em bolsa de valores, emitidos pelas respectivas instituições financeiras. Inciso 8. Certidões dos cartórios de protestos situados na comarca do domicílio ou sede do devedor e naquelas onde possui filial. Inciso 9. A relação subscrita do devedor de todas as ações judiciais em que este figure como parte, inclusive as de natureza trabalhista, como a estimativa dos respectivos valores demandados. Parágrafo 1º. Os documentos de escrituração contábil e demais relatórios auxiliares, na forma e no suporte previstos em lei, permanecerão à disposição do juízo, do administrador judicial e mediante autorização judicial de qualquer interessado. Parágrafo 2º. Com relação à exigência prevista no inciso 2 do caput deste artigo, as microempresas e empresas de pequeno porte poderão apresentar livros e escrituração contábil simplificados nos termos da legislação específica. Parágrafo 3º. O juiz poderá determinar o depósito em cartório dos documentos a que se refere os parágrafos 1º e 2º deste artigo, ou de cópia destes. Artigo 52. Estando em termos a documentação exigida no artigo 51 desta lei, o juiz deferirá o processamento da recuperação judicial e, no mesmo ato, nomeará auxiliador judicial, observado o disposto no artigo 21 desta lei. Inciso 2. Determinará a dispensa da apresentação das certidões negativas, para que o devedor exerça suas atividades, exceto para contratação com o poder público ou para recebimento de benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, observando o disposto no artigo 69 desta lei. Inciso 3. Ordenará a suspensão de todas as ações ou execuções contra o devedor, na forma do artigo 6 desta lei, permanecendo os respectivos autos no juízo, onde se processam, ressalvadas as ações previstas nos parágrafos 1º, 2º, 7 do artigo 6º desta lei, e as relativas a créditos excetuados na forma dos parágrafos 3º e 4º do artigo 49 desta lei. Inciso 4º. Determinará ao devedor a apresentação de contas demonstrativas mensais enquanto perdurar a recuperação judicial, sob pena de destituição de seus administradores. Inciso 5. Ordenará a intimação do Ministério Público e a comunicação por carta às fazendas públicas federal e de todos os estados e municípios em que o devedor tiver estabelecimento. Parágrafo 1º. O juiz ordenará a expedição de edital para publicação no órgão oficial que conterá, inciso 1, o resumo do pedido do devedor e da decisão que defere o processamento da recuperação judicial. Inciso 2. A relação nominal de credores em que se discrimine o valor atualizado e a classificação de cada crédito. Inciso 3. A advertência acerca dos prazos para a habilitação dos créditos na forma do artigo 7º, parágrafo 1º desta lei, e para que os credores apresentem objeção
ao plano de recuperação judicial, apresentado pelo devedor nos termos do artigo 55 desta lei. Parágrafo 2º. Deferido o processamento da recuperação judicial, os credores poderão a qualquer tempo requerer a convocação da Assembleia Geral para a constituição do Comitê de Credores ou substituição de seus membros, observado o disposto no parágrafo 2º do artigo 36 desta lei. Parágrafo 3º. No caso do inciso 3º do caput deste artigo, caberá ao devedor comunicar a suspensão aos juízos competentes. Parágrafo 4º. O devedor não poderá desistir do pedido de recuperação judicial após o deferimento de seu processamento, salvo se obtiver aprovação da desistência da Assembleia Geral de Credores. Seção 3 do Plano de Recuperação Judicial. Artigo 53. O plano de recuperação será apresentado pelo devedor em juízo no prazo improrrogável de 60 dias da publicação da decisão que deferir o processamento da recuperação judicial, sob pena de convolução e infalência, e deverá conter: inciso 1. Discriminação pormenorizada dos meios de recuperação a serem empregados, conforme o artigo 50 desta lei, e seu resumo. Inciso 2. Demonstração de sua viabilidade econômica. E, inciso 3, laudo econômico financeiro e de avaliação dos bens e ativos do devedor, subscrito por profissional legalmente habilitado ou empresa especializada. Parágrafo único. O juiz ordenará a publicação de edital contendo aviso aos credores sobre o recebimento do plano de recuperação e fixando o prazo para manifestação de eventuais objeções, observado o artigo 55 desta lei. Artigo 54. O plano de recuperação judicial não poderá prever prazo superior a 1 ano para pagamento dos créditos derivados da legislação do trabalho ou decorrentes de acidente de trabalho vencidos até a data do pedido de recuperação judicial. Parágrafo único. O plano não poderá ainda prever prazo superior a 30 dias para pagamento até o limite de 5 salários mínimos por trabalhador dos créditos de natureza estritamente salarial vencidos nos 3 meses anteriores ao pedido de recuperação judicial. Seção 4. Do procedimento de recuperação judicial. Artigo 55. Qualquer credor poderá manifestar ao juiz sua objeção ao plano de recuperação judicial, no prazo de 30 dias, contado da publicação da relação de credores de que trata o parágrafo 2º do artigo 7º desta lei. Parágrafo único. Caso, na data de publicação da relação de que trata o caput deste artigo, não tenha sido publicado o aviso previsto no artigo 53, parágrafo único desta lei, contar-se-á da publicação deste o prazo para objeções. Artigo 56. Havendo objeção de qualquer credor ao plano de recuperação judicial, o juiz convocará a Assembleia Geral de Credores para deliberar sobre o plano de recuperação. Parágrafo 1º. A data designada para a realização da Assembleia Geral não excederá 150 dias, contados do deferimento do processamento da recuperação judicial. Parágrafo 2º. A Assembleia Geral, que aprovar o plano de recuperação judicial, poderá indicar os membros do Comitê de Credores, na forma do artigo 26 desta lei, se já não estiver constituído. Parágrafo 3º. O plano de recuperação judicial poderá sofrer alterações na Assembleia Geral, desde que haja expressa concordância do devedor e em termos que não impliquem diminuição dos direitos exclusivamente dos credores ausentes. Parágrafo 4º. Rejeitado o plano de recuperação pela Assembleia Geral de Credores, o juiz decretará a falência do devedor. Artigo 57. Após a juntada aos autos do plano aprovado pela Assembleia Geral de Credores, ou decorrido o prazo previsto no artigo 55 desta lei, sem objeção de credores, o devedor apresentará certidões negativas de débitos tributários, nos termos do artigo 151
205, 206 da Lei 5.172, Código Tributário Nacional. Artigo 58. Cumpridas as exigências desta lei, o juiz concederá a recuperação judicial do devedor, cujo plano não tenha sofrido objeção de credor nos termos do artigo 55 desta lei, ou tenha sido aprovado pela Assembleia Geral de Credores, na forma do artigo 45 desta lei. Parágrafo 1º. O juiz poderá conceder recuperação judicial com base em plano que não obteve aprovação, na forma do artigo 45 desta lei, desde que na mesma Assembleia tenha obtido de forma cumulativa. Inciso 1. Voto favorável de credores que representem mais da metade do valor de todos os créditos presentes à Assembleia, independentemente de classes. 2. Aprovação de duas das classes credoras, nos termos do artigo 45 desta lei, ou caso haja somente duas classes com credores votantes, a aprovação de pelo menos uma delas. Inciso 3. Na classe que o houver rejeitado, o voto favorável de mais de um terço dos credores, computados na forma do parágrafo 1º e 2º do artigo 45 desta lei. Parágrafo 2º. A recuperação judicial somente poderá ser concedida com base no parágrafo 1º deste artigo, se o plano não implicar tratamento diferenciado entre os credores da classe que houver rejeitado. Artigo 59. O plano de recuperação judicial implica novação dos créditos anteriores ao pedido e obriga o devedor a todos os credores a ele sujeitos, sem prejuízo das garantias, observado o disposto no parágrafo 1º do artigo 50 desta lei. Parágrafo 1º. A decisão judicial que conceder a recuperação judicial constituirá título executivo judicial nos termos do artigo 584, inciso 3, do caput da Lei 5.869, Código de Processo Civil. Parágrafo 2º. Contra a decisão que conceder a recuperação judicial, caberá agravo, que poderá ser interposto por qualquer credor e pelo Ministério Público. Artigo 60. Se o plano de recuperação judicial aprovado envolver alienação judicial de filiais ou de unidades produtivas isoladas do devedor, o juiz ordenará a sua realização, observado o disposto no artigo 142 desta lei. Parágrafo único. O objeto da alienação estará livre de qualquer ônus, e não haverá sucessão do arrematante nas obrigações do devedor, inclusive as de natureza tributária, observado o disposto no parágrafo 1º do artigo 141 desta lei. Artigo 61. Proferida a decisão prevista no artigo 58 desta lei, o devedor permanecerá em recuperação judicial até que se cumpra todas as obrigações previstas, no plano que se vencerem até 2 anos depois da concessão da recuperação judicial. Parágrafo 1º. Durante o período estabelecido no caput deste artigo, o descumprimento de qualquer obrigação prevista no plano acarreta convolução da recuperação em falência, nos termos do artigo 73 desta lei. Parágrafo 2º. Decretada a falência, os credores terão reconstituídos seus direitos e garantias nas condições originalmente contratadas, deduzidos os valores eventualmente pagos e ressalvados os atos validamente praticados no âmbito da recuperação judicial. Artigo 62. Após o período previsto no artigo 61 desta lei, no caso de descumprimento de qualquer obrigação prevista no plano de recuperação judicial, qualquer credor poderá requerer a execução específica ou a falência com base no artigo 94 desta lei. Artigo 63. Cumpridas as obrigações vencidas no prazo previsto no caput do artigo 61 desta lei, o juiz decretará por sentença o encerramento da recuperação judicial,
e determinará: inciso 1, o pagamento do saldo de honorários ao administrador judicial, somente podendo efetuar a quitação dessas obrigações mediante prestação de contas no prazo de 30 dias e a aprovação do relatório previsto no inciso 3 do caput deste artigo. Inciso 2. Apuração do saldo das custas judiciais a serem recolhidas. Inciso 3. A apresentação de relatório circunstanciado do administrador judicial, no prazo máximo de 15 dias, versando sobre a execução do plano de recuperação pelo devedor. Inciso 4. A dissolução do Comitê de Credores e a exoneração do administrador judicial. Inciso 5. A comunicação ao registro público de empresas para providências cabíveis.